E o Palmeiras, Neto? E o Palmeiras? Fala do Palmeiras aí, Neto. E o Palmeiras? E esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein, Lúcio? Fala, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, 1-0, gol do Vitor Roque. Enfim, o gol do Vitor Roque saiu num passe do Estevão. O Estevão jogou muito, mais uma grande atuação da joia do Palmeiras. Com essa vitória, Palmeiras se mantém aí na liderança da competição, nesse momento com 16 pontos. Tem o jogo do Flamengo ainda. O Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro. Mas o Palmeiras, nesse momento, está na liderança com 16 pontos. São 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota e com saldo de 5 gols. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram da partida. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Nem sempre tem sucesso. Então a diferença para mim, muito clara das duas equipes. O Vasco não tem um elenco capaz de superar o Palmeiras, mas é um jogo, é capaz de conseguir um gol, como teve aquela bola do final do primeiro tempo, que o Everton saiu mal do gol, mas o Palmeiras acaba mostrando ao que está participando do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título dessa temporada. Eu acho que o Vasco vai ter que se empenhar um pouco mais. Primeiro para contratar um treinador. Também. E eu acho que esse elenco não é o bastante para jogar a primeira divisão. Não só o Vasco. O Santos também. É o penúltimo colocado, viu, Pascoal? Vamos falar do Santos, viu? E o vacilo do Vasco na saída de bola, hein, Pascoal? Ali, sabe o que acontece? A gente já vai ver também, hein? Já estava sendo ensaiada aquela marcação. Eu estava vendo o jogo com o Fábio Luciano. O Fábio Luciano vendo ali o jogo e falou: Pascoal, vão roubar uma bola. Porque toda hora saía por dentro com o Hugo Moura. Falou mesmo. Toda hora saía uma bola com o Hugo Moura. E na terceira ou quarta que ele saiu, o Rios falou: dessa vez não vai ser não. Vou dar um bote nele, deu bote, sobrou pro Estevão, bola foi tocada para sair. E olha que o Diniz nem chegou, hein, Pascoal? Aonde? No Vasco. Será? Porque quando chegar vai arrumar essa saída de bola. Vai ter que arrumar essa saída de bola. Não vai? Não. Pelo menos é o que Se for o 9, vai ter que arrumar essa saída. Se fosse só a saída de bola que tivesse... outras coisas assim, mas hoje não jogou, o Vegete não jogou. O Coutinho. Felipe Coutinho não jogou. Hoje eu gostei do Vasco. Em alguns momentos competiu. De competir, de sair para jogar. Isso. Time mais leve. Eu acho que quando joga o Coutinho, o pessoal tem obrigação de tocar a bola no Coutinho. Hoje não, hoje todo mundo queria jogar, apareceu um jogo mais agradável. O jogo foi mais agradável para quem acompanhou a partida, a vitória do Palmeiras por 1-0. Já vamos também para o Mineirão, onde o Cruzeiro recebe o Flamengo e neste momento o Palmeiras é o líder do campeonato, portanto com 2 pontos de vantagem sobre o rubro-negro. Zinho já está conosco. Olha lá, Pascoal, ele chegou, hein? Ele falou que ele não vinha. Ele veio mesmo. Falou, será que o Zinho vem de gravata ou vem sem gravata? E hoje ele viu os 2 jogos simultaneamente. Sério? Viu? Falei para ele que como é que faz, ele estava vendo lá. Tudo certo, Zinho? Nós temos que aprender, né, Bruno? Um abraço para você, um abraço para o Capita. O Pascoal é meu mestre. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, né, de ver 2, 3 jogos ao mesmo tempo. 2 hoje eu consegui. Hoje eu já consegui ver 2, mas é claro que eu, particularmente, acabo prestando atenção mais em um, né? E aí você, quando tem uns lances ali, você dá uma olhadinha aqui. Mas o nosso trabalho, a gente tem que estar atento. Mas vou te falar a verdade, não gostei de nenhum dos 2 jogos. Bem limitado, né? Assim, qualidade, jogaço. Teve muita competição, muita aplicação, muita vontade, muita entrega. Os jogadores correm, se dedicam, mas qualidade de jogo, eu não vi grandes jogos, esses 2 que eu assisti. É claro que o Palmeiras, por ter um time muito estruturado, organizado, e mesmo quando o treinador faz trocas, mudanças, é muito tempo de trabalho. O Abel está há muito tempo no Palmeiras, os jogadores sabem tudo que ele quer, né? Só num olhar, só num gesto. Então, facilita muito mais. Ainda mais o Fábio Luciano que falou isso, né? O meu Capita sempre brilhando. Ele falou aí, né, que muitas vezes o Vasco competiu, não foi isso que você falou, meu Capita? Sim, algumas vezes competiu. Teve um momento que o Vasco competiu. Sim.
Então, eu também concordo contigo. Acho que estava até assim. Sim, mas tava. aí, meu camarada, esse negócio de querer sair jogando com o time do Palmeiras todo organizadinho, né? Sabe dar os botes, sabe pegar. Aí você quer sair jogando e o Hugo Moura é bom jogador, marcador. O principal dele não é a construção do jogo, né? Ele tem mais dificuldade para o passe, para essa construção. Aí vai com ele, essa saída ali, perde o jogo. Um jogo que, se fosse empate, seria um absurdo. Tô falando Não. até o momento ali do gol e tudo. Não sei não, seria absurdo não. Perdeu numa bobeira, numa falha. E aí o Vasco, mais uma vez, com derrota. E eu não acho que nem foi por causa. Não jogou o Coutinho, não jogou o Veete, o Vasco perdeu por isso. Não, o Vasco perdeu porque errou na saída de bola. A gente já vai ver esse lance e dar méritos também ao Facundo, né? Que é impressionante que esse pequenininho corre para lá e para cá e foi ele que impressionou a saída ali de bola do Vasco da Gama e conseguiu fazer com que o Palmeiras ficasse com a bola. E tem a jogada do Estevão para o Tigrinho, para o Vitor Roque fazer o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Já tem tudo desse jogo, tem as entrevistas também lá em Brasília, mas a gente antes passa no Mineirão. A Nath Andrade já está com a gente, porque daqui a pouco tem um grande jogo, hein, Nath? Entre Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo agora tentando retomar a liderança do campeonato, mas pega um Cruzeiro que vive boa fase e reencontra o Gabigol, que começa no banco. É isso, Nath? Boa noite. Pois bem, amigos do Chiqueiro. Iniciamos bem a maratona do mês de maio, hein? Cara, o Vasco deu mais trabalho do que eu imaginava, cara. O Vasco deu mais trabalho do que eu imaginei que pudesse ser esse jogo aí. Pela situação do Vasco, pelos jogadores que eles pouparam e tudo mais, eu achei que a coisa fosse ser diferente. Primeiro tempo bem corrido, aonde o Giai tirou um gol de dentro do gol praticamente, em cima da linha ali, de bicicleta, né? Eu acho que as duas contusões nos ajudaram pra caramba do Vasco, principalmente o menino que tava correndo pela ponta lá, acho que os 7 deles, eu não lembro o nome deles, mas, mano, ele tava inspirado hoje, hein, mano, tava dando trabalho. Mas, um jogo que no primeiro tempo foi equilibrado, no segundo, não equilibrado, a gente muito mais consciente em campo, eu acho. A gente resolveu o nosso problema da nossa lateral direita, né? O Giai incorporou de vez, da hora, tá resolvido, né? Gostei das substituições do Abel, né? O Paulinho e o Alan, que eu acho que o Facundo já tinha dado uma cansada, né? Porque, pô, ele joga titular em todos os jogos, titular absoluto do time. E o Felipe Anderson, razoável. Pô, deu 3 isoladas hoje, feias, hein, mano? Deu 3 chutes pro gol hoje, 2 que ele pegou direto e o outro chute bem abaixo, né? De qualquer forma, eu gostei dessas 2 mexidas, o Alan entrou bem, o Giai tava junto com o Estevão aí, com os melhores do jogo hoje, o Giai acabou ganhando, mas pra mim é impressionante o que o Estevão correu, cara. É impressionante o que o moleque correu desde o primeiro tempo, flutuando, correndo pela esquerda. Aliás, no primeiro tempo ele jogou, acho que mais pela esquerda do que pela direita, né? A nossa esquerda funcionou muito no primeiro tempo. Funcionou bastante no primeiro tempo a nossa esquerda. Depois o Vasco acho que deu uma consertada, mas a nossa esquerda funcionou muito, com o Estevão caindo bastante pelo lado de lá, né? Então, fomos bem, né? O primeiro gol do Vitor, desencantou, vamos embora. Puta, dar uma ramelada lá do zagueiro do Vasco, mas pra gente pouco importa, né? O nosso meio campo foi bem. O Paulinho, a gente tem que entender o seguinte, quando o Abel mexe e coloca o Paulinho para fazer a função meio aqui do Facundo, Paulinho ainda não tem essa condição física, tanto é que depois, quando ele tirou o Estevão, aí ele coloca o Evangelista para meio que dobrar e ajudar o Piquerez, né? E aí o Paulinho puxando mais pelo meio. Aí eu acho que é mais a cara do Paulinho, né? Não ter a obrigação de estar marcando ali pela esquerda.
Então, rapaziada, para quem acha que o Paulinho vai ser titular tão cedo, eu não acredito, né? Porque ele teria que fazer essa função do Facundo e eu acho que ele não vai tirar o Facundo para colocar o Paulinho de jeito nenhum. De qualquer forma, os porcos é líder, os porcos é louco. E mais uma vitória fora de casa. Os anti chora. É nóis, caralho. Vamos embora para mais uma semana pesada aí. E domingo é contra elas, hein? Então vamos embora. Então é isso. Ah, Jesus. Como tá sendo bom. Que momento. Vamos pro pós-jogo lá no canal do Benja. Valeu. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Vasco. Vamos agora para as estatísticas da partida. Olha aí a posse de bola. Vasco teve 52%, Palmeiras 48%. Gols esperados 1.13 do Palmeiras, 0,69 do Vasco. Total de chutes 16 do Palmeiras, 13 do Vasco. Chutes no gol 5 do Vasco, 2 do Palmeiras. Chances perigosas criadas, chances claras no caso, 3-2 Palmeiras. Escanteio 11-7 Palmeiras. Impedimento, Vasco teve 1, Palmeiras teve 2. Passes completos 356 do Vasco, 321 do Palmeiras. A gente vê um equilíbrio aí nas estatísticas, né? O jogo foi bem equilibrado mesmo. O Palmeiras mereceu ganhar porque fez o gol, né, e criou oportunidade, mas o Vasco jogou bem também. Mas a zaga do Vasco falhou logo na frente do Estevão, e aí o Vitor Roque estava na hora certa ali para marcar o gol da vitória. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.